Vocês me pediram muito e eu vou comentar sobre a situação da Huawei. Mas antes de partir para as consequências disso tudo, eu vou precisar contextualizar para as pessoas que caírem de paraquedas nesse vídeo. A Huawei já vinha sofrendo ameaças e sanções de banimento nos Estados Unidos há bastante tempo, devido à suspeita de espionagem do governo chinês. A suspeita não foi confirmada na prática, mas nem precisava. Quem são os Estados Unidos para falar de espionagem depois dos escândalos do Wikileaks e do Edward Snowden? Hoje em dia, a guerra é digital. E aquele que consegue obter mais dados sobre a rotina das pessoas é o que detém o poder. Quando você acorda, dorme, seus interesses, com quem você fala, o que você fala, onde você vai, o que compra, tudo é capturado e inserido nos algoritmos que controlam sua vida silenciosamente através de sugestões para lá de certeiras no seu dia a dia. Não somos inocentes para acreditar que a ameaça da Huawei nos Estados Unidos se refere apenas ao crescimento das vendas de smartphones, que já ocupam a segunda posição no mundo. O que incomoda é a não submissão da Huawei aos planos de contra-espionagem de Trump. Como a Huawei não concede acesso às informações que permitiriam o controle dos aparelhos pelo governo americano, ela passa a ser vista como inimiga. O presidente da Huawei já disse isso aqui, abre aspas, "Nós não vamos mudar a nossa gestão a pedido dos Estados Unidos, nem vamos aceitar vigilância, como fez a ZTE." Dá para ver então que a Huawei peitou os Estados Unidos sem medo algum. Mas não vamos ficar aqui só apontando os americanos como vilões. Já diz o antigo ditado, onde há fumaça, há fogo. A Huawei nunca foi inocente. A forma intensa com a qual ela oculta informações também levanta fortes suspeitas do envolvimento da marca com serviços militares e de inteligência da China. Na China, por padrão, as empresas são submissas ao governo autoritário. E o presidente da empresa da Huawei é um ex-militar, o que já dá fortes indícios de que ele pode ter ligações com esse governo autoritário. A suspeita é da existência de um plano mirabolante e genial por trás do sucesso explosivo da Huawei. Seria ela uma empresa privada inflada com investimentos governamentais absurdos do fundo destinado ao fortalecimento militar dessa grande potência? Imagine ter bilhões para desenvolver pesquisas em smartphones e tecnologia. Nesse ano, a China separou 680 bilhões para as Forças Armadas. Aparelhos da Huawei poderiam ser, então, uma arma silenciosa que entraria na casa e na vida das pessoas sem sacrifício algum e, ao mesmo tempo, capaz de fornecer o elemento mais perigoso da modernidade, a informação. Se isso é verdade, talvez. Contem aí nos comentários o que acham. E já que a China e os Estados Unidos são grandes potências, não só em tecnologia, mas também militares, pegarem armas com o poder de fogo deles causaria uma guerra de mísseis capazes de dizimar a vida na Terra várias vezes. Por isso, a briga tem que ser política, com medidas restritivas que tentem destruir o inimigo sem tiros. No passado, os Estados Unidos já baniram a ZTE de forma parecida, ou seja, proibiram a ZTE de vender produtos da marca na América e também deixaram de fornecer matéria-prima para a fabricação dos smartphones, como os processadores Snapdragon, por exemplo. A empresa quase faliu, mas diferentemente da ZTE, a Huawei parecia se mostrar indiferente às investidas de Trump sobre vendas de produtos e fornecimento de equipamentos de tecnologia. O presidente da Huawei, Ren Zhengfei, afirmou que já vinha se preparando para isso há anos, com certeza comprando antecipadamente e fazendo um estoque bem generoso. Além dessa reserva, não foi à toa que a Huawei desenvolveu o próprio processador, o Kirin, que sabemos hoje que não fica para trás de processadores concorrentes. No fundo, a Huawei quer independência para não sofrer esse tipo de sanção de fornecimento. Até aí, a Huawei estava tirando de letra. Mas nada atingiu tanto a Huawei como a atitude da Google de removê-la dos parceiros Android. Aqui mais uma brecha para o mal-entendido. É que supostamente a Google não teria feito isso por vontade própria, e sim apenas cumprido uma ordem do executivo. Só que as coisas não funcionam de forma tão simples assim nessas grandes empresas, porque elas têm poder suficiente para peitar grandes governos de países. Já vimos isso acontecer no WhatsApp, por exemplo, e já vimos acontecer com a Apple, que negou pedidos de justiça. Portanto, na verdade, o Google tomou a decisão de ceder à pressão do governo americano e cumprir aquela ordem. Fique atento a isso, porque logo em seguida também aderiram ao pedido do governo americano a Qualcomm, Intel, Broadcom e Xilinx. Todas essas empresas atenderam a um pedido do governo americano
que elas têm poder para negar se quiserem, mas não negaram. E mais para frente eu vou sinalizar que tem coisa nessa história. Mas Pinch, por que o Google é diferente nessa história? Todas essas outras empresas que eu citei deixariam de fornecer peças para a Huawei, peças para a fabricação de dispositivos, seja smartphones, notebooks, roteadores, por aí vai. Esse tipo de punição já era conhecida e não estava tendo nenhum efeito na Huawei. Mas a restrição do Google, ela não afeta o fornecimento de peças, ela afeta o funcionamento do sistema dos aparelhos. E não é uma coisa que pode ser facilmente contornada como era o fornecimento de peças. Então a Huawei não teria mais acesso aos aplicativos proprietários do Google, Gmail, YouTube, Google Fotos, Google Drive, Maps, por aí vai. Todo esse ecossistema já criado pelo Google, do qual muitas pessoas são extremamente dependentes. Não chegou a isso tudo, mas poderia chegar, se o Google quisesse, de restringir a própria Play Store, a loja onde você baixa os aplicativos. Você poderia ficar sem isso também. E aí eu te pergunto, quem usaria um Android sem aplicativos atualizados, sem a possibilidade de acessar a loja, sem a possibilidade de usar esses aplicativos que muita gente já se acostumou a usar? Lembre que essa carência de aplicativos e de loja de aplicativos funcionando perfeitamente já foi o suficiente no passado para derrubar a tentativa da Microsoft de fazer um smartphone próprio, o Windows Phone. Ele morreu por uma loja de aplicativos falha. Claro, o sistema tinha falhas, mas a loja de aplicativos foi o maior ponto fraco dela. E olha que a Microsoft é muito maior que a Huawei, A Huawei também perderia o acesso ao código antecipado dos patches de segurança mensais. Isso provocaria a saída só muito depois de patches de segurança nos aparelhos da Huawei. Quanto às atualizações do sistema, a Huawei ficaria de fora do programa Android Beta, que fornece os códigos das próximas versões de Android antecipadamente para as marcas poderem trabalhar naquela versão do Android por cima do sistema delas, da interface delas. E aí quando sair essa nova versão Android, já ter também a atualização lá para o seu fabricante. Isso precisa ser feito antes. Se não for dessa forma, se for como passaria a ser, a Huawei só teria acesso a esses códigos quando eles já não fossem mais beta, já fossem públicos, Isso acontece só uma vez no ano, lá para agosto. E demoraria muito mais para um aparelho Huawei ter a última versão do Android, basicamente isso. E no meio dessa história toda, a gente sabe que a Huawei já deu fortes indícios de que está desenvolvendo o próprio sistema operacional dela. E assim como o chip proprietário que ela já tem, o Kirin, ter o sistema próprio seria mais uma forma de se tornar independente em relação a essas medidas restritivas, protetivas de qualquer país. Esse novo sistema ele seria completamente independente do Google, por exemplo, mas possibilitaria a instalação da Play Store e dos serviços Google. Essa ideia aí é a que a Huawei teve em relação ao sistema proprietário. O que aconteceu? Se essa medida aí do Google ficasse valendo, porque foi revogada já aí até agosto pelo menos, mas se isso ficasse valendo já a partir de agora, a única forma de um aparelho da Huawei poder usar os aplicativos do Google seria usufruindo da licença de código aberto do Android, todo mundo tem direito a ela, para poder criar uma ROM customizada e aí depois instalar nessa ROM customizada os Google Apps, como a gente já faz lá na Lineage, nas outras, que você instala a ROM e depois instala lá os Google Apps por fora. O problema é que o negócio é muito fechadinho lá no Google e em função desse tipo de restrição que o Google colocou em relação à Huawei, mesmo se você tentasse colocar uma ROM customizada e instalar os Google Apps por fora, ou por exemplo instalar por fora só um aplicativo, um APK do YouTube ou do Gmail, eles também não iriam funcionar. E isso acontece porque o Google controla a lista de dispositivos verificados e certificados e permitidos para terem acesso ao uso desse tipo de gaps. Então eles não funcionariam de qualquer jeito nos Huawei, mesmo dessa forma, entendeu? É claro que isso poderia um dia ser contornado, como já é contornada a questão dos e-mails nos aparelhos Xing Lings, Você poderia pegar um certificado de um aparelho validado e clonar e colocar num aparelho da Huawei e fazer o Google pensar que aquele ali era, por exemplo, um aparelho da Samsung permitido, e aí então baixar e instalar os Google Apps no Huawei, mas a gente espera não precisar chegar a esse ponto, E para os dispositivos que já foram vendidos
e estão aí no mercado agora, eles continuariam a receber atualizações dos aplicativos através da Play Store, mas não receberiam mais atualizações do sistema Android. E caso a pessoa forçasse essa atualização, para uma outra versão Android mais recente, a Play Store deixaria de funcionar, assim como os Google Apps. E vale lembrar que na China os Google Apps já são banidos por lei. Lá não pode ter aparelho com Google Apps. E é exatamente por isso que quando você compra uma versão chinesa de um aparelho, ela vem sem nenhum aplicativo Google e nem Play Store. Comparativamente falando, seria como se todos os aparelhos da Huawei, a partir dessa decisão do Google, passassem a ser a versão chinesa dele, Ou seja, sem Play Store, sem os Google Apps. E aí é claro, não tinha como uma decisão como essa não causar o alvoroço que causou na internet. Muitas pessoas falando que a Huawei ia acabar, que os aparelhos não valiam mais nada e muito mais, E recentemente saiu a notícia de que toda essa pressão americana foi adiada para agosto. Mas não pense que foi porque os Estados Unidos ficaram com pena da Huawei, pelo amor de Deus. Foi por pura sobrevivência. A Huawei é líder em tecnologia 5G e fornece grande parte da tecnologia de telecomunicações para os Estados Unidos há muitos anos. Comparativamente falando, você não pode dizer lá no campo que vai deixar de fornecer sementes para o cara que controla a parte da irrigação da sua fazenda. Não tem como. E aí agora só nos resta esperar e ver qual vai ser o final dessa história, Mas tudo isso que aconteceu, eu acho que serve para nos alertar e alertar as empresas também envolvidas em fabricação de dispositivos, smartphones, do quanto os Estados Unidos são autoritários e como é importante pensar em formas de ficar independente deles. Porque dá para ver, nesse momento, o quanto é ruim depender do fornecimento das peças produzidas por eles e também de partes do sistema essenciais fornecidas por eles. E vale lembrar também que, recentemente, o Google passou a investir de forma muito mais presente na própria marca de celulares, que é o Pixel. E ela pode, se quiser, não sei se faria isso, mas ela pode atrapalhar a vida de qualquer fabricante de smartphone, se quiser, restringindo, por exemplo, os gaps, as atualizações e deixando isso só para o Pixel, por exemplo, Isso é uma armadilha gigantesca. Então, já que eu falei em espionagem e algoritmo, eu quero pedir para vocês aproveitarem o papo sobre esse assunto e deixarem um like se vocês gostarem do vídeo, para o YouTube e o algoritmo dele entender que o vídeo e o conteúdo é importante e que deve ser repassado para mais outras pessoas. Beleza? Eu sou o Pinche, espero que tenha gostado, um abração e tchau, tchau!